Tamo junto aí, galera. Paz do eterno para quem acredita. Não deixe de se inscrever no canal aí, de dar o like e fazer os comentários. Bom, tava assistindo agora há pouco a explicação lá do presidente do Banco Central sobre a alta taxa de juros, né? E ele dando os argumentos dele lá por que os juros é alto. E o que eu posso resumir, senhores, é que é um grande enrolador da República, né? Porque alguns argumentos assim que só enganam pessoas muito desinteressadas de entender. E eu ouvi até alguns comentários lá entre os senadores dizendo que a economia agora no Brasil virou algo semelhante ao futebol, todo mundo quer comentar. É óbvio que temos que comentar, afinal de contas diz respeito aos nossos impostos, às nossas contribuições, ao nosso trabalho. Então é algo sim que temos que opinar, temos que tentar entender o processo. E o que mais me surpreende também são senadores da direita cristã conservadora defendendo juros altos, aplaudindo Campos Neto. Eu acho que muitas pessoas não se dão conta que representam alguns empresários que também ali se manifestavam contra os juros altos, mas que tentava argumentar que não existiria uma outra saída, né, se não manter os juros altos. Aí vão sempre culpar os gastos públicos, né? Vão sempre culpar os impostos, toda aquela baboseira neoliberal do mercado financeiro, né? Toda aquela baboseira. De fato, quando a gente olha para o orçamento do governo, a gente vê aí que metade do orçamento do governo é para pagar juros e amortização. Isso, obviamente, isso traz uma sensação correta para a população que os impostos não retornam em benfeitorias para o povo, e não retornam mesmo, senhores. Não retornam em infraestrutura, em industrialização, em educação, em moradia, em segurança, em tudo aquilo que seria benfeitoria para a população, porque afinal de contas quem custeia tudo é o povo, né? Com seus impostos, com seu trabalho, com seu suor, com a sua dedicação. E uma taxa de juros alta, ela simplesmente inviabiliza o crescimento econômico do país. E o que significa isso? Significa que, segundo o IBGE, você pode pesquisar você mesmo, 65 a 70% do PIB, ou seja, de toda a riqueza que a nação produz, provém do consumo das famílias, né? 70% do PIB. Então, uma política de juros altos simplesmente vai fazer com que esse consumo diminua, no mínimo, diminua. E isso vai ter impacto aonde? Isso vai ter impacto nas contratações. Uma empresa, ela não vai contratar ou vai reduzir as contratações tendo em vista que o seu consumidor final, ele diminuiu. É a famosa lei de oferta e demanda, ou lei da oferta e da procura. Então a política de juros altos, sim, ela tem um impacto enorme aí na questão dos postos de trabalho, né? Se gera menos postos de trabalho, porque de fato a produção ela fica cara, né? E acaba que o consumidor final diminui o seu ímpeto, né? Dado em vista que ele passa a ficar também enrolado nos juros do cartão de crédito, né? Enfim, nos juros do crédito, e acaba diminuindo o ímpeto no seu consumo. E
E, na verdade, quem se alegra, é isso que as pessoas precisam entender. Quem se alegra com essa política de juros altos é o setor rentista. O que é o rentismo? O rentismo são aqueles que vivem de juros, senhores. São os que vivem de títulos, de investir em títulos do governo, né? Porque esses juros também têm impacto na dívida pública, a qual é um elemento que impede com que o Estado brasileiro invista na população, toda a cartilha neoliberal. Então, quem vive de juros, quem não quer investir na produção, no desenvolvimento do país, de fato está sorrindo de orelha a orelha. Isso não é 90% da população. 90% da população quer de fato que o país produza, quer de fato que o país gere postos de trabalho e não vive de especulação do mercado, né, senhores? Então, o que vocês precisam entender é que vocês não podem defender a causa das elites ricas do país, que de fato ganham com todo esse juros altos. 90% ou mais por cento da população só toma na cabeça com essa política de juros altos. O Campos Neto, ele advém do Banco Santander. Obviamente, ele vai de fato não defender a causa de mais de 90% da população, mas sim do grupo corporativo que ele participa, da oligarquia que ele participa, que são os banqueiros. Nós trabalhadores, né, assalariados, lutadores do pão de cada dia, a gente entende que essa causa dos banqueiros nos oprime, de fato nos oprime. Então, senhores, nós temos que entender que você tem que se insurgir contra essa postura, essa política de juros altos do Banco Central. Valeu, galera!